e mata seu pai. Ele descobre que tem sangue de demônio em suas veias e decide dominar seus poderes para se vingar. 00:12. Há muito tempo, uma raça de demônios chamada Oni vivia no Japão, destruindo tudo e matando humanos como quisessem. Ninguém ousava enfrentá-los. Mas então, um homem corajoso chamado Mamo surgiu como salvador da humanidade. Ele atacou a base dos Oni, matando milhares deles. Mas isso foi apenas o começo de uma longa guerra entre Mamo e os Oni, que continua até os dias de hoje. Sem saber como esse antigo conto de fadas estava ligado ao seu destino, um adolescente chamado Shiki limpava sua coleção de armas de fogo, enquanto falava ao telefone com um amigo. Ele ria do fato de ter sido expulso da escola por causa de uma briga. E dizia que nem se importava, já que estava cansado de ver a cara feia dos colegas todos os dias. Nesse momento, seu pai adotivo, Tsuyoshi, chega e lhe dá um tapa na cabeça, exigindo explicações sobre a expulsão. Shiki manda ele deixá-lo em paz, mas Tsuyoshi avança para bater nele de novo por ser um ingrato. Shiki desvia dessa vez. Tsuyoshi então pergunta o que significava aquele monte de armas, já que eles administram uma loja de vinhos e não de armas. Shiki o provoca, dizendo que a loja mal está funcionando porque todos sabem que ele está perdendo clientes. Tsuyoshi rebate, zombando do filho por agir como se fosse importante mesmo após ser expulso da escola. Shiki leva isso para o lado pessoal e diz que nunca será um fracassado como ele, ficando aliviado por não serem parentes de sangue. Isso machuca os sentimentos do velho, mas ele desce para atender a um telefonema de negócios. Logo depois, Tsuyoshi sai para uma entrega, e Shiki suspira, desejando que tivesse sido adotado por algum homem rico. Enquanto treinava sua mira, uma explosão do lado de fora o assusta. Ele sai para ver o que está acontecendo. Mas uma névoa densa bloqueia sua visão. De repente, uma rajada de névoa negra o atinge e Shiki cai assustado. A névoa envolve sua perna e o arrasta para fora, jogando-o na rua. Ao se levantar sem entender nada, um velho assustador vestido de branco aparece para atacá-lo. Nesse momento, Tsuyoshi retorna e atropela o atacante com o carro, mandando Shiki entrar rápido. Eles fogem às pressas, e Tsuyoshi diz que só tem uma opção: deixar o país. Shiki ainda não entende nada e pergunta como o pai pôde matar um homem com o carro. Mas Tsuyoshi afirma que o homem não morreu e que eles precisam fugir. Muito abalado, ele diz a Shiki que ouça com atenção, pois não tem muito tempo. Revela que Shiki é descendente dos Oni, e o homem que os atacou é descendente de Mamo. Shiki acha que ele está brincando, mas o velho insiste que é verdade. Nesse momento, uma lâmina feita de névoa negra atravessa o teto do carro, quase atingindo Tsuyoshi. O inimigo os alcançou. O carro logo é envolvido por névoa negra, cegando-os. Tsuyoshi para o carro perto de um galpão abandonado e ordena que se escondam. Mas o veículo explode logo depois, e Shiki desaparece. Tsuyoshi vê um rastro de névoa entrando no galpão e entende que seu filho foi levado. Dentro do galpão, Shiki está preso em uma teia de névoa negra, de frente para um homem chamado Samadari. Ele afirma que o sangue Oni de Shiki o torna apenas uma praga, e exterminar pragas é trabalho da agência Mamoteiro. Shiki fica em choque ao ver que Samadari sobreviveu ao atropelamento. Tsuyoshi aparece e diz que a lenda de Mamo é uma história real. Por milhares de anos, Mamo e os Oni lutaram através de seus descendentes. Com o tempo, os descendentes de Mamo se uniram e criaram a agência Mamoteiro, ganhando vantagem na guerra e obrigando os Oni a se esconder entre os humanos para sobreviver. Tsuyoshi diz para deixar que o papai resolva. Samadari cria espadas de névoa negra.
E Tsuyoshi responde revelando o mesmo poder. Os dois se enfrentam com força brutal. Durante a batalha, Samadari revela que Tsuyoshi já foi seu superior na agência Mamoteiro, mas que agora é mais fraco do que no passado. Ele acusa o velho de traição por proteger um Oni e promete matá-lo também. Apesar de lutar com todas as forças, Tsuyoshi é derrotado e fica gravemente ferido. Shiki, tomado pelo ódio, desperta seus poderes Oni. Seus olhos ficam vermelhos. Chifres brotam de sua cabeça e armas de sangue surgem ao seu redor. Samadari percebe que agora terá uma luta séria. Shiki ataca com fúria, regenerando membros e criando armas sangrentas. Mas acaba desabando após usar muito poder. Samadari se prepara para matá-lo, mas Tsuyoshi o protege com o próprio corpo. Ferido mortalmente, ele sorri ao lembrar de quando Shiki era criança, dizendo que foi feliz em ser pai, mesmo que por pouco tempo. Civis chegam após ouvir a explosão, forçando Samadari a recuar. Tsuyoshi, agonizando, pede a Shiki que se torne forte o suficiente para derrotar tanto os Oni quanto a agência Mamoteiro. E viva livre. Mas Shiki se desespera, recusando-se a acreditar que o pai morrerá. Mesmo assim, Tsuyoshi dá seu último suspiro, e Shiki chora desesperado. Logo depois, um homem de patins aparece, nocauteia Shiki com um toque e o leva embora para um lugar onde ele poderá se tornar mais forte. Enquanto está inconsciente, Shiki sonha com os momentos felizes com o pai. Até que o sonho se transforma em pesadelo com sua morte. Ele falar começar a seguir em esse canal e se inscreva. Shiki acorda assustado, olhando nos olhos vermelhos de Samadari. Mas ao observar ao redor, percebe que está amordaçado e amarrado a uma cadeira em um grande salão vazio. Atrás dele, o cara dos patins que o sequestrou fazia flexões de braço de ponta cabeça usando um guarda-chuva. Assim que percebe Shiki acordado, volta ao chão e se apresenta. Ele se chama Nato, também é um Oni, e rapidamente manifesta seus chifres. Shiki está confuso demais para prestar atenção, mas Nato se recusa a dizer onde estão. Ele apenas informa que o corpo do pai de Shiki está guardado em segurança em outro lugar, e que o trouxe até ali para recuperação e avaliação. Nato então desliza até um quadro branco usando seus patins e começa a explicar que a agência Mamoteiro é formada pelos descendentes de Mamo, que usam a névoa negra como arma e caçam os Oni. Como resposta, os Oni criaram sua própria agência para lutar de volta. Ele diz que seu trabalho é encontrar Oni recém-despertos como Shiki e trazê-los para um local seguro, a fim de avaliar se são dignos de entrar para a agência Oni. Depois dessa breve explicação, tira a mordaça de Shiki para entrevistá-lo. Mas assim que fica livre, Shiki começa a gritar para ser solto e ameaça Nato, dizendo que vai matá-lo se tiver feito algo com o corpo de seu pai. Nato, sem paciência, começa a descontar pontos de Shiki, que já tinha pontuação 0. Cada vez que ele xinga ou ameaça, perde mais pontos. Shiki tenta se conter, mas não aguenta. Nato decide, então, usar um método de avaliação não convencional. Ele tira a gravata e estrangula Shiki com força total, dizendo que o verdadeiro eu de uma criatura aparece quando ela está perto da morte. Shiki resiste ao máximo, sangrando por todo o rosto, até perder a consciência. Nato se decepciona, mas o sangue derramado desperta os poderes de Shiki. O sangue cria espinhos que atacam Nato, mas ele desvia facilmente. De repente, Shiki entra em modo Berserker, criando uma metralhadora de sangue e abrindo fogo. Nato se protege com seu guarda-chuva recoberto de sangue e não sofre nenhum dano. Ele desconta 100 pontos da nota de Shiki por usar o poder sem controle. Para mostrar como se faz, ativa suas próprias técnicas.
Pouco depois, Shiki recobra a consciência no chão, derrotado, sem lembrar de nada. Ao ver suas mãos ensanguentadas, entra em pânico, percebendo que perdeu o controle mais uma vez. Nato o explica friamente. Todo Oni, quando entra em modo Berserker, perde a razão. Mas, diferente dele, Nato consegue controlar o próprio sangue sem enlouquecer. Ele declara Shiki desqualificado para entrar na agência Oni. Shiki, percebendo a força absurda de Nato, engole seu orgulho e implora para ser aceito como aprendiz, prometendo que vai ficar mais forte e vingar seu pai. Nato recusa, dizendo que gente impulsiva como ele é a primeira a morrer em combate. Mas Shiki insiste, e durante a discussão, acaba surpreendendo Nato ao conter parcialmente o modo Berserker. Mesmo assim, Nato continua chamando-o de cabeça dura, mas resolve dar uma chance. Ele afirma que não vai aceitá-lo como subordinado, mas sim como aluno. Shiki fica confuso porque acha que é a mesma coisa. Nato então revela onde estão. Uma ilha chamada Porta do Inferno, conhecida no passado como Onagashima, o lugar onde Mamo massacrou os Oni originais. Agora, a ilha serve como refúgio para os Oni e abriga a Academia Hazetsu, uma escola militar que treina Oni para lutar contra a agência Mamoteiro. Nato explica que Shiki será seu professor tutor e que ali ele aprenderá tudo. Controlar o sangue Oni, técnicas de combate, história da guerra Oni X Mamoteiro, e até educação geral. Shiki mal presta atenção, só quer saber se vai ficar forte o bastante para vingar o pai. Nato não promete nada, apenas diz que se ele não evoluir, será expulso. Shiki então pergunta sobre o corpo de Tsuyoshi. Nato responde que está guardado no necrotério, para que Shiki possa realizar o funeral conforme seus costumes. O jovem fica triste, mas Nato o repreende, dizendo que lamentar é perda de tempo, sua única opção é se fortalecer. Na manhã seguinte, Shiki veste o uniforme da academia e se empolga com a nova vida, mas Nato o avisa que ele é provavelmente o mais fraco dos aprovados naquele ano. Ao chegarem à sala de aula, Shiki pensa em como fazer uma entrada, cheia de aura, para impressionar os colegas. Antes que consiga decidir, Nato simplesmente o chuta para dentro da sala. Shiki entra de forma nada cool, e já sente que está devendo aura, por causa da entrada patética. Ele pede a um colega mascarado, chamado Jin, um lenço para limpar o nariz sangrando. Assim que Shiki entra na sala, percebe que todos os alunos ali também são Oni, cada um com uma aura intimidadora. Nato se apresenta como professor da turma e anuncia que a Academia Hazetsu não é um lugar para fracos, quem não conseguir acompanhar será eliminado. Ele explica que os alunos ali foram escolhidos entre milhares de candidatos e que todos possuem potencial, mas apenas alguns sobreviverão ao treinamento. Shiki, ainda nervoso e suando frio, tenta parecer confiante. Nato logo o expõe na frente de todos, dizendo que ele foi o último a ser aprovado e que está muito abaixo dos outros em habilidade. Isso atrai olhares de desprezo, especialmente de alguns alunos arrogantes que o veem como peso morto. Entre eles, Shiki nota Jin, o garoto mascarado que já lhe emprestou um lenço, quieto e misterioso. Aya, uma garota de olhar afiado que parece não confiar em ninguém. Kurogane, um brutamontes que sorri maliciosamente ao ver Shiki sendo humilhado. Nato ordena que cada aluno se apresente mostrando seu poder Oni. Um a um, eles manifestam armas e técnicas formadas de sangue, espadas, lanças, correntes e até bestas enormes. Quando chega a vez de Shiki, todos o encaram esperando algo impressionante. Ele se corta no braço e tenta formar uma arma, mas no começo só sai um fio de sangue inútil. Todos riem e zombam dele, mas então, lembrando do pai, Shiki grita de raiva e força seu poder.
De repente, forma uma pistola de sangue que dispara contra a parede, destruindo parte do concreto. O ataque chama a atenção, não pelo controle, mas pela intensidade bruta. Nato comenta que ele ainda é um idiota sem disciplina, mas ao menos conseguiu mostrar os dentes. Aya olha para ele com um pouco mais de interesse, enquanto Kurogane apenas sorri, já planejando enfrentá-lo em combate. Logo após as apresentações, Nato avisa que o primeiro teste oficial da academia será realizado em breve. Ele explica que o treinamento da Hazetsu não é apenas estudo, é guerra real contra os descendentes de Mamo. Shiki sente um frio na espinha, mas também uma chama de determinação. Se não ficar mais forte, jamais vingará Tsuyoshi.